Amados irmãos, eu sou o pastor Antônio Carlos e eu quero falar contigo a respeito da Bíblia, um pouquinho sobre a Bíblia. Afinal de contas, o que é a Bíblia? Ela é a revelação de Deus no seu trato com a humanidade. E o autor dela é o próprio Deus, e o intérprete é o Espírito Santo. E o assunto principal da palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Agora, crer nisto é de uma importância enorme e nós precisamos crer exatamente desse modo. A Bíblia tem como autor o Senhor Deus, ela tem como assunto principal o Senhor Jesus Cristo e o seu intérprete é o Espírito Santo. E por que saber dessas informações é importante? Ou essas informações são importantes? Sabe por quê? Porque uma pessoa que pensa que por ter um QI elevado, por ser muito inteligente, vai compreender a Bíblia, está muito enganada. A Bíblia não é para ser entendida pela mente natural. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Agora, quando o homem quer compreender a palavra de Deus, mesmo sendo crente, pelos seus próprios recursos limitados e humanos, ele já está se mostrando uma pessoa que não é espiritual. Agora, por que eu devo estudar a Bíblia? Existem muitas razões, e algumas delas eu vou citar aqui. Porque a palavra de Deus, ela ilumina o caminho para Deus. No Salmo 119, versículo 105, está escrito que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E ainda no versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E também outra razão é porque ela ilumina o caminho, ela é um alimento espiritual para o crescimento de todos nós, conforme Jeremias 15,16 e conforme 1 de Pedro 2, versículos 1 e 2. Então, o crescimento espiritual depende do exame das Escrituras. Se a pessoa tem uma boa saúde, ela tem apetite. Se ela não está bem, ela não tem apetite. Uma pessoa que não tem apetite para se alimentar da palavra, não é? Essa pessoa não está bem. Por esse motivo que é necessário que nós nos esforcemos para aprendermos mais de Deus, estudando, examinando a sua palavra. Ninguém que não examine a palavra de Deus pode garantir uma vida espiritual, uma comunhão plena. É impossível uma comunhão plena. E essas pessoas que só vivem de oração e nada de estudo bíblico são aleijadas. E as pessoas que vivem somente de estudo bíblico e não oram também são aleijadas. Então, o que significa isso? Significa que estudo bíblico, oração, jejum são elementos principais, são elementos fundamentais, porque a palavra do Senhor nos ensina a crescermos na graça e no conhecimento. Conhecimento tem a ver com o exame das Escrituras. E a graça é a capacidade que Deus nos dá, essa motivação que Deus nos dá, para nós também orarmos, para nós vivermos o Evangelho pleno. Outra verdade também. Por quê? Porque ela é instrumento que o Espírito Santo usa, conforme Efésios 6,17. Se o Espírito Santo vai operar na minha vida, ele tem que usar a palavra de Deus como espada. Por quê? Para cortar os pensamentos errados, as convicções erradas, os conceitos errados. A espada, ela é um instrumento de luta, de ataque e também de defesa. Então é necessário que o Espírito Santo utilize a palavra de Deus como se fosse uma espada. Agora, como é que eu devo estudar a Bíblia? Existem muitas razões para eu estudar a Bíblia. Uma delas é que eu tenho que... como que eu devo estudar a Bíblia? Que eu devo de ler ela diariamente, conforme Deuteronômio 17, versículo 19, porque eu vou alimentar diretamente da mesa divina. Deus está me dando o alimento, né? E o crente que não lê a palavra de Deus, ele só recebe o alimento quando alguém põe na sua boca. Isso é muito triste, né? Imagine uma pessoa que tem a Bíblia na sua casa, mas que dificilmente abre a Bíblia para fazer um estudo, para fazer uma leitura, um exame sério das Escrituras.
E também nós temos que ler a palavra, temos que estudar a palavra conhecendo o autor dela. O autor da palavra é Deus. Como é que eu vou estudar a palavra sem ter conhecimento do seu autor? Não é verdade? E diz aqui em Lucas 24, 45, escrito assim: e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quem é que abriu? Deus. Deus é que abre o nosso entendimento. E ainda podemos ler 1 Coríntios, capítulo 2, do versículos 10, 12 e 13. Ninguém pode explicar este livro senão o seu autor. Ninguém melhor do que o próprio autor, não é verdade? A Bíblia é um livro de compreensão fácil e ao mesmo tempo difícil, mas dependendo do conhecimento que nós tivermos do autor da Bíblia, que é Deus, então não vai se tornar tão difícil assim, não é verdade? E outra forma como eu devo estudar a Bíblia é orando. Aí vemos Daniel 9, versículo 21 ao 23, Salmos 119, versículo 18. Na presença do Senhor, em oração, as coisas ocultas da palavra serão reveladas. Que coisa linda, não é? E quais são as condições para nós entendermos a Bíblia? Bom, primeira condição para você entender a Bíblia: crer sem duvidar no que ela ensina. A dúvida é um empecilho para a compreensão das Escrituras. Podemos ver isso em Lucas, capítulo 24, do versículo 21 ao 25. Outra forma de você ler a Bíblia outra condição de você ler a Bíblia, não somente crer sem duvidar, mas também ler com prazer, ler com fome de aprender as coisas de Deus. Você pode ler aí depois Provérbios 2, versículo 3 a 5, 1 Pedro 2 e 2, Marcos 12, 37. E lendo com atenção, conforme Mateus 15, versículo 10. Ter crescimento espiritual, né? Uma outra condição de você ler a Bíblia. O que vai acontecer quando você para você entender a Bíblia? Qual outra condição? A primeira condição é crer sem duvidar. A segunda, ler com prazer. Agora, a terceira condição é você ter crescimento espiritual. Criancinha só podem comer coisas leves, não é verdade? É pelo crescimento que elas ingressam no mundo dos adultos. A criancinha vai crescendo e chega a um ponto que ela entra no mundo dos adultos. A nossa compreensão da Bíblia depende do nosso Senhor Jesus. Agora você pode ler Marcos 4, 33, João 16, 12 e Hebreus capítulo 5, versículos 13 e 14. Outra condição para você entender a Bíblia é ser humilde. Quando chove, veja bem, os terrenos que primeiro recebem água são os mais baixos. Galhos com mais frutos se abaixam mais. Entendeu o que é humildade? As pessoas mais frutíferas são as mais humildes. As pessoas que normalmente não têm fruto diante de Deus são as mais soberbas, são arrogantes. Outra condição para você entender a palavra de Deus é você estar disposto a obedecer à vontade revelada na palavra, ok? Você pode ver em Provérbios 2, versículos 1, 2 e 5, João 7, 17, João, Evangelho, capítulo 13, versículo 17, Salmo 119, versículo 37. Para isso, quando você for ler a Bíblia, aplica a leitura primeiramente para a sua própria vida, ok? Evite ser somente um curioso, um especulador. Outra condição para você entender bem a Bíblia é você ser cheio do Espírito Santo. Tem muita pessoa que acha que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo sem ser batizada no Espírito Santo. A expressão ser cheio do Espírito Santo, ela é reservada tão somente para aqueles que são batizados no Espírito Santo. Agora, ser cheio da vontade do Espírito Santo é outra história. Tem muitas pessoas que confundem as coisas. Observe que em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, ele falava que um dia o Espírito Santo seria derramado. Ora, o Espírito Santo ele tem sido dado uma certa linguagem figurada à pessoa do Espírito Santo
nas Sagradas Escrituras, e uma delas é que ele pode nos encher. Esse nos encher é como se fosse, por exemplo, o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, a água é um dos símbolos do Espírito Santo, a pomba é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo pode nos encher como se fosse uma água viva. A água viva a que se referiu o Senhor Jesus para a mulher samaritana: todo aquele que beber desse poço de Jacó voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu for dar, esse nunca mais vai ter sede, porque vai fazer uma fonte de água que salte para a vida eterna. Que água é essa? Se referiu à palavra, mas também se referiu ao Espírito Santo, porque essa fonte de água viva que tem dentro do interior do crente salvo é a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não dá para ser salvo e nem tampouco ter nenhum tipo de poder ou água viva. Estou correto? Porque é o Espírito Santo que faz com que essa água de sabedoria, de poder, de santidade, de vida no altar, possa ser como uma fonte de água. E isso torna-se uma verdade na medida em que nós continuamos a seguir o Senhor Jesus como seus aprendizes, como seus discípulos. E também uma outra condição para entendermos a Bíblia, além de ser cheio do Espírito Santo, é participar das reuniões de estudo bíblico, onde as pessoas capacitadas ministram sobre as coisas de Deus, não é? Estudos bíblicos sérios. Nós temos paracletologia, estudo do Espírito Santo, soteriologia, estudo da salvação, a martiologia, estudo do pecado, eclesiologia, estudo da igreja, cristologia, estudo de Cristo, angelologia ou angiologia, estudo sobre os anjos, não é? Escatologia, estudo sobre as últimas coisas. Então, é necessário que nós, como servos de Deus, participemos não somente da escola bíblica dominical, mas também das demais reuniões de estudos bíblicos sérios. Eu tenho algumas observações quanto ao estudo da Bíblia. Nós conhecemos a Deus não primeiramente estudando a Bíblia, mas amando Ele de fato, conforme 1 de João 4, versículo 7 e João, Evangelho capítulo 14, versículos 21 e 23. E também a Bíblia é destinada à nossa mente para ser entendida e é destinada ao nosso coração para ser amada, conforme Hebreus 8, versículo 10. E é completamente nulo o conhecimento espiritual sem fé. Hebreus 4, versículo 12 e Hebreus 11, versículo 6. Então, meus amados, nós temos aqui um breve estudo da Palavra de Deus que pode ser compartilhado com qualquer pessoa que esteja interessada em crescer no conhecimento e também, é claro, na graça. Nós sabemos que a Bíblia ela se divide em materiais em que ela foi escrita. Originalmente foram dois, os principais foram papiro e pergaminho. O papiro ele era extraído da entrecasca de uma planta aquática desse mesmo nome. Seu uso teve início no Egito no ano aproximadamente 3000 a.C. É mencionado na Bíblia como, por exemplo, em Jó, capítulo 8, versículo 11. O pergaminho ele era pele de animal curtida e preparada para a escrita, e é material superior ao papiro. Seu uso generalizado teve início no século I da era cristã, apesar de já ser conhecido antes, né? Seu nome vem da cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, onde essa indústria foi aperfeiçoada. É também mencionado na Bíblia como exemplo de 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 13. O papel dos tempos atuais é de origem recente, do século II depois de Cristo. Os principais formatos da Bíblia foram dois, os rolos e os códices. O rolo era mesmo um rolo feito de papiro ou pergaminho. Tanto faz ser pergaminho ou papiro, quer dizer, o pergaminho era couro, mas o papiro já era de uma entrecasca de uma planta aquática. Era preso a 2 cabos de madeira para facilidade de manuseio. A largura ia em torno de 30 centímetros. O comprimento dependia do volume da escrita a ser feita. Cada livro da Bíblia constituía um rolo separado. Então eram 66 rolos, né?
de Gênesis a Apocalipse, 66 rolos. Naquele tempo, ninguém podia conduzir a Bíblia como hoje, né, que você anda com a Bíblia na mão. O que tornou isso possível foi a invenção do papel, da tipografia e o formato atual dos livros. O Códice é uma obra no formato de um livro de grandes proporções, feito de pergaminho, material com que surgiu. Suas folhas tinham em média 65 centímetros de comprimento por 55 centímetros de largura. O tipo do texto primitivo da Bíblia era manuscrito. Tudo era feito pelos escribas de modo laborioso, de modo lento, de modo oneroso. A multiplicação de cópias com rapidez e outras condições, eu diria assim, melhores, só começou com o prelo, que foi inventado em 1450 na Alemanha pelo grande nosso amigo Johann Gutenberg. E a origem do nome Bíblia, veja bem, esse nome consta apenas na capa da Bíblia, mas não o vemos através do volume sagrado. No texto sagrado não tem o nome Bíblia, tem? Você não vai ver o nome Bíblia. É de origem puramente eclesiástica, e as igrejas deram origem a esse nome. Foi primeiramente aplicado às Sagradas Escrituras por João Crisóstomo, grande reformador e patriarca de Constantinopla, do ano 398 a 404 d.C. O vocábulo Bíblia significa, etimologicamente, coleção de livros pequenos. Isto porque os livros da Bíblia são pequenos, formando todos um volume não muito grande, como tão bem conhecemos. Agora, a uma folha do papiro, os gregos chamavam biblos, e um rolo pequeno de papiro chamavam biblion, cujo plural é Bíblia. Os nomes canônicos mais comuns do livro sagrado são Escrituras ou Escrituras Sagradas, conforme Mateus 21, versículo 42 e Romanos 1, versículo 2. Também em Isaías 34, 16, está escrito que é chamado Livro do Senhor, ou então a Palavra de Deus, Marcos capítulo 7, versículo 13 e Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então, meus amados, até aqui nós falamos um pouquinho sobre a estrutura, a história da Palavra de Deus, falamos um pouquinho sobre observações quanto ao estudo da Bíblia, as condições para entendermos a Bíblia, como devemos estudar a Bíblia, falamos também que como devemos estudar a Bíblia, por que devemos estudar a Bíblia, o que é a Bíblia, etc. Então, eu espero que esse breve estudo venha enriquecer a sua vida, estimular você a amar esta palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, conforme Hebreus 4,12, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. O meu desejo é que você ame a palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21, e aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então é necessário que você ame a palavra para você provar para Deus que o ama. Se eu digo que amo a Deus e desprezo a palavra, eu estou mentindo. Será que deu para entender? Se eu digo eu amo a Deus e desprezo a sua palavra, eu estou mentindo. E outra coisa, e se eu digo que amo a Deus e não desprezo a tua palavra, mas não pratico a sua palavra, eu também estou mentindo. Então, temos que amar a palavra para poder provar que amamos a Deus. E temos que praticar a palavra, cumprir a palavra. Não somente ficar na leitura, mas cumpri-la. Cumprir aquilo que a leitura, que eu fiz, me dá a entender. Me faz entender o que devo fazer, como devo ser. Então, o Senhor fala, Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitar a Cristo é dever do crente que quer ir para o céu. Vou repetir, imitar a Cristo é dever do crente que quer ir para o céu. Então, nós não temos que imitar ninguém, imitar a Cristo. Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, era para imitar Paulo quando ele imitava Cristo. Mas se eu não conheço Cristo, como é que eu vou saber que Paulo estava imitando Cristo? Não é verdade? Claro que eu estou usando uma linguagem parafraseando. Então, eu tenho que estar na palavra, conhecer a palavra
para poder julgar se a pessoa está realmente na presença de Deus ou não. Então, que nós possamos ter o bom senso de deixar o Espírito Santo se mover em nossa mente para nos ensinar a palavra. Que Deus em Cristo te abençoe. Meu nome é Antônio Carlos, sou pastor. Meu e-mail para contato é trabalhandoparosenhor@gmail.com. E se você quiser ajudar-me no canal, aqui eu estou inscrito no YouTube, então você dê um like. Não somente isto, faça um comentário e para melhorar, compartilhe essa mensagem. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.